Idealizadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Idealizar. Sou Gislane Pessoa, empresária do ramo de artístico e de eventos. E hoje nós estamos recebendo uma mulher linda aqui no Pode Idealizar. Uma mulher forte. Tô aqui, já aqui, para homenageá-la, toda de mulher forte também, porque eu faço parte dessas mulheres, né? Ela que é inspiradora, empreendedora, que tem uma história fantástica. E é Desirê. Felicidade, amiga, receber você aqui conosco para compartilhar essa história linda. Eu que tô feliz demais, um prazer estar aqui com você. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a vivenciar isso aqui. Foi, verdade. Agora você faz parte dessa história também, né? É, sim. Quando você estava sonhando ali, imaginando como seria tudo Indicou isso. o Eric aqui, arroba o X pra gente. É isso. É isso mesmo. Mulheres fortes é isso, uma ajudando a outra. É um prazer, mesmo, amiga, estar aqui compartilhando e vivendo esse seu sonho, que com certeza agrega não só na minha vida, nem na sua, mas para quem nos assiste, contando essas histórias de superação, histórias de sonhos, porque coisa boa é a gente sonhar. E tô muito feliz, gente. Ó, a moral, olha ela de camisa do Mulheres Fortes. Tem que respeitar. É isso mesmo, vestir a camisa, gente, desse projeto lindo que, por sinal, é. Mas vamos falar primeiro aqui dos nossos parceiros, né? Maison Idealize, um espaço de eventos e locação, que você já conhece, já esteve aqui conosco nos eventos, né? Temos também conosco Nordeste Geradores, meu amigo Cauê aí, trazendo luz para nossas festas. Sapatize, uma forma elegante de descer do salto. Você quer fazer 15 anos, casamento, festas e descer do salto com elegância, porque essa mulher quer um luxo, né? Gostei, viu? Então, com a sapatilha. Já quero conhecer. Vamos lá, você vai conhecer, viu? Vou te mostrar como é massa. É uma maquinazinha que você vai lá, digita e cai lá no seu númerozinho. Que legal, é super amiga. legal. Gente, mas vamos ouvir um pouquinho dessa história linda que a Desirê tem, né? Ela que veio aí, começou como sacoleira, foi isso mesmo? Começou como sacoleira para hoje um mundo de um mercado de luxo, não é isso? Atendendo mulheres aí, mulheres da alta sociedade, mulheres que também são inspiração, né? Mulheres com bom gosto, né? Ou seja, uma empreendedora. Isso. Na verdade, Giz, a minha história começou um pouquinho mais, um pouquinho não, muito antes, né? Eu comecei vendendo desinfetantes de porta em porta, foi o meu primeiro contato com empreendedorismo, quando eu tinha 13 anos de idade. E ali, por uma necessidade, né? A minha mãe era professora e, como toda boa professora, recebe aquele salário contadinho. Então, no quinto dia útil do mês, ela já não tinha mais R$1. Até que ela teve a ideia, ela falou assim, eu preciso complementar a renda, eu preciso dar um jeito de trazer mais dinheiro para dentro de casa. E foi quando ela decidiu começar a fazer desinfetantes. Então, ela passava o dia dando aula, a gente morava em Pacajus, no sítio, e estudava aqui na Aldeota. E aí, quando nós voltávamos para casa, ela passava a noite fazendo desinfetante. Só que aí, quando a gente ia vender, que era antes de ir para a escola, ela descia e ela não conseguia vender nada. Porque, primeiro, eu acho que a primeira sacada aí, viu, para essas mulheres empresárias, Deus, ele nos dá um dom muito específico, né? Com certeza, desde que nós nascemos, ele já coloca dentro de nós algo que é a nossa grande força. E a minha mãe era fazer os desinfetantes, era cuidar, amar através do cuidado. E o meu sempre foi de vender, de me relacionar com pessoas e sempre por um propósito maior. Então, quando eu vi a minha mãe voltando, ela batia de porta em porta, ela não vendia nada. E eu vi minha mãe chorando no carro, dentro de um fusquinha marrom, eu lembro da cena. Toda a imagem, né? A imagem, passa um filme. E ali eu vi minha mãe desesperada, chorando, e eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar a minha mãe. E ali eu disse, mãe, eu vou começar, pode deixar que eu sou sua vendedora. Eu tenho um irmão, meu irmão era menorzinho, tinha 8 anos. Então ali eu falei assim, eu tenho que fazer algo por eles. E eu comecei a descer nas casas, batia palma, levava muitos nãos, mas também, né, assim, a gente não pode desistir. Tudo na nossa vida, eu acredito que tudo que é correto de verdade tem uma trajetória. Nada é fácil, nada cai do céu. Precisa de muita força, muito esforço, muita dedicação e o sonho de não desistir por algum propósito. Então, eu decidi começar a bater de porta em porta, até que eu comecei a vender para todas elas. Tinha desinfetante de eucalipto, era tutti-frutti,
hortelã, levava nas garrafas de Coca-Cola, e o Senhor foi abençoando e foi aumentando até que a gente começou a vender muito, minha mãe começou a distribuir para as granjas, e dali em diante eu entendi que o meu grande propósito era trabalhar com pessoas, era servir e era vender, que eu amo. Já te mostrou ali, né? Foi. É isso aí. E ali eu não parei mais de trabalhar. Até que mais, eu sempre sonhei, toda menina quando nasce tem um sonho de ter uma Barbie, né, amiga? Eu era pobre de marredecia, então assim, não tinha dinheiro para comprar nem o pipa que dirá a Barbie. Então a minha boneca era fazer, a gente comprava, na época era mercearia, o novo, nem sei se o povo chama mais mercearia, né, no interior. A mercearia era bodega, né, também. Bodega era. E aí a gente ia lá na bodega e eu comprava aquelas bonequinhas de plástico, não sei se tu lembra, sei, assim, lembro, que era bem sim, levinha. Lembro. Só que a boneca vinha nua, né? Era. E o meu sonho era fazer as roupas da boneca. Então ali eu comecei a costurar com as folhas de bananeira. E eu disse assim, um dia eu ainda vou ter uma loja de roupa. Um dia eu ainda vou vestir as mulheres mais lindas dessa cidade. Eu sempre, desde pequena, eu tinha esse sonho. E eu sempre acreditei. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo no cenário mais improvável, porque se você olhar para a minha vida, era um cenário assim, todos os dias eu olho e eu digo assim, Deus, como tu é lindo. Porque a gente vê o cuidado dele, né? Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que não nos cabe, que é o extraordinário do Senhor, é a mão dele, é o poder dele. E o que ele tem pra gente guardado é sempre maior do que a gente quer, né? Do que a gente pensa, né? Total. A gente tem que acreditar mesmo, né? A nossa visão é aqui, né, amiga? A gente só consegue ver até aqui. E ele tá além, vendo, ó, muito mais. E para chegar nesse público, né, que é um público mais alta renda, que é um público diferenciado, com um produto diferenciado, formando uma carteira de cliente, né, que ao longo desse tempo você foi formando essa carteira para atender com peças exclusivas, né? Como é que você usou alguma estratégia? Como é que foi? Amiga, posicionamento de imagem. Na verdade, eu nem sabia desse nome tão bonito que hoje está na moda, né? Posicionamento de imagem. Todo mundo fala sobre isso. Mas eu entendi, era muito claro para mim. Eu sempre, quando eu coloquei a primeira loja na Monsenhor Tabosa, eu vendia produto de R$ 9,90. Eu ia lá pra frente da Monsenhor Tabosa, pode entrar, vendia pro turista, ficava chamando o povo, entre. Arranhava no inglês, mas eu fazia tudo para poder vender minhas roupas. Fazia tudo. Tava no sangue, né? No Já sangue. tava no sangue. No sangue. E a necessidade e o amor também, porque tudo isso daqui que a gente faz, se não tiver amor, se não tiver amor, nada acontece. Chega uma hora que cansa, porque o dinheiro, ele passa, ele é muito bom. Quem falar que não é mentira. Mas ele não pode estar em primeiro lugar. Tem que ter um outro propósito. Eu digo muito isso aqui no espaço para as meninas, né? É o primeiro servir, tanto que é a nossa missão. Servir com amor, o dinheiro é a consequência. E aí, não é de fazer pela consequência, naturalmente vem, Deus abençoa, mas o servir com amor é que é o diferente, né? Eu acho que traz uma realização pra gente, né? Total. E tudo que eu vejo, amiga, assim, eu vejo as pessoas hoje querendo começar a empreender. E assim, nesse mundo da internet que é legal, que é ótimo, que influencia tantas coisas, ele também traz muitas mentiras. Porque hoje em dia ele prega uma facilidade. É fácil, começou a fazer qualquer coisa que você vai fazer, você começou, você já tá rico, né? O povo posta as casas que não é deles, os carros que não é deles, é tudo, muita coisa mentira. Eita, espírito gago. Só pra passar uma imagem de uma coisa que não é, ou atrair, né? Muita mentira. E ao mesmo tempo, o que é pior do que a mentira, que é muito ruim, é mostrar para as pessoas uma facilidade que não existe. Tudo que nós fizemos, eu tenho certeza que eu já acompanho um pouco da sua trajetória, foi difícil. Foi fácil, nada vem fácil. Não. E a gente olha para coisas que a gente teve que fazer lá atrás, tipo, quando eu vendi treinamentos, que eu trabalhei com o Paulo Vieira, né? E eu vendia treinamentos e eu ia receber as pessoas, a minha obrigação era só vender. Mas eu aprendi com ele o quanto é importante cuidar. E o quanto era importante que a minha cliente chegasse lá e ela fosse recebida por mim que vendi. Então, eu acompanhava os treinamentos. Então, ali virou um propósito. Essa e tudo o que eu passei, amiga, tudo era Deus costurando para que eu pudesse estar onde eu tô, vivendo e entendendo a cabeça de quando ele me dava briga, quando vivendo o processo para chegar no Exatamente. propósito. Eu não conheço essa parte da tua história, então, na verdade, você teve um professor, né? Tive um professor. Trabalhou com Paulo Vieira. Um professor. Sou muito grata a Deus, não me canso nunca de honrar a vida dele, sabe? De agradecer, porque ele viu em mim muito mais do que só profissional. Ele me ajudou muito, foi quando ele despertou, assim,
aquele meu dom, eu ganhei todos os prêmios da SPY como a melhor consultora de todos os produtos. Me sinto, viu, gente? Mas, muito mais do que isso, ele me ensinou sobre perdão. Ele fez a minha volta do meu relacionamento com a minha mãe. Trabalha pilares, né? A gente Pilares. acaba fazendo uma caminhada por todos os pilares da vida da gente, né? E ali a gente vê resiliência, perdão, tudo isso. Quando você tá ali ouvindo Paulo Vieira, Camila, né? Tudo isso a gente passa a ver, né? Passa a entender. Ele me reconectou com o que eu tenho de mais precioso e que eu não entendia. Porque nós somos frutos, né, amiga, do que nós vivemos realmente na nossa infância. É impossível a gente dar aquilo que a gente não teve. É muito difícil, é muito doloroso, porque nós somos seres condicionados, né? Por mais que a gente fale que a gente pensa em tudo, mas a gente age pelo hábito. Então a gente precisa trazer conhecimento novo para conseguir mudar a nossa mente, para então agir diferente. E eu conheci a Desirê exatamente assim. Eu acho que é legal, que é isso que você passa, entendeu? Você transmite isso para o próximo. A importância de você tanto passar esse conhecimento, com essa tua vivência, com essa tua força, né, com essa tua história, você inspira mulheres, você inspira pessoas que querem empreender. Foi daí que esse teu start de palestrar veio daí, de querer compartilhar tudo isso, ou de empreender. Na verdade, aconteceu naturalmente, não foi algo que, eu quero virar palestrante, não. Começaram a chegar os convites, olha, eu queria que você compartilhasse a sua história, eu queria que você viesse aqui contar. E ali eu ia do meu jeitinho e contava, e depois eu recebi muitos, assim, directs, muitos insights. Olha, você transformou a sua história, transformou a minha história. Minha primeira palestra, Deus, assim, já me presenteou logo estreando bem. Eu fui palestrar em São Paulo, numa formatura de um curso de moda. Então, eu estava palestrando para sacoleiras, né? Para mulheres que estavam por onde eu já tinha passado e queriam chegar aonde eu estava. Então, fui mostrar para elas o sim, vale a pena sonhar, o sim, vale a pena acreditar. Sim, Deus tem planos muito maiores. Então, assim, você pode olhar para mim como um fruto de onde você vai chegar. Eu acredito, assim como pessoas que se inspiram em você vão chegar aqui, vão olhar e vão falar assim, nossa, a Giz, olha isso, ela começou lá embaixo e olha onde ela tá. É para isso que a nossa história serve, amiga, para inspirar outras mulheres e nos unirmos cada vez mais. Então, quando eu voltei de lá, eu recebi tantos directs. Cara, foi tão engraçado, porque, assim, eram 10 palestrantes e palestrantes grandes. E quando eu cheguei, eu tinha... Amiga, pra tu ter ideia, a minha apresentação era 5 slides. Menina, era o samba do crioulo doido. Era tudo... Menina, era tudo poluído, a imagem visual. Porque primeiro nós temos que começar para depois aperfeiçoar, né? Às vezes o senso de querer fazer perfeito nos paralisa. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, eu fui uma das últimas palestrantes. Amiga, eu tive dor de barriga. Eu fui pro banheiro, eu me ajoelhei. Eu disse, meu Deus, eu preciso ter coragem de subir. Aí eu fui traçando um diálogo comigo mesmo. Eu falei assim, Desirê, cara, tu vai, conta do teu jeito. E todo mundo falava muito bonito, sabe, assim, todo mundo muito... E eu, com esse meu jeito, eu falei, meu Deus, eu vou passar vergonha alheia em outro estado. Até que eu olhei pra mim mesmo e falei assim, rapaz, vai lá, conta a tua história de verdade, fala da tua vivência. Aqui ninguém te conhece mesmo, então assim... Vai e solta. E, amiga, quando terminou, foi incrível. O tanto de mulheres que vieram chorando, de pessoas que falaram pra mim que estavam querendo desistir, que estavam com... eu me emociono. Que estavam com os documentos já tudo certo para fechar as lojas. E ali Deus deu um pouquinho mais de força para dizer assim, mais um pouquinho. E hoje, depois disso, eu entendi. Eu falei assim, nossa, isso daqui vale mais do que só o dinheiro. Isso daqui traz propósito do pra que eu nasci, do pra que eu tive toda essa história, do pra que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, para poder olhar para elas e falar assim, ó, vai dar certo, você vai conseguir, você vai ser muito melhor do que você acha que eu sou. E assim foi, e eu encontrei esse amor. Hoje é uma das coisas que eu falo do fundo do meu coração, uma das coisas que eu tenho mais prazer de fazer. E você passa muito isso. Você passa o empreendedorismo, a mulher forte, a Desirê mãe, a Desirê corajosa,
né, a Desirê espiritual, essa mensagem, porque eu recebo de vez em quando a mensagem sua. E uma das vezes que a Desirê mandou essa mensagem, eu acordei de manhã e recebi a mensagem. Foi aquele dia que eu disse, menino, como é que ela sabe? Mas é Deus que usa, né? Deus usa as pessoas. E assim, do nada eu conheci a Desirê por coincidência, foi no aniversário do André Vitor, não foi? Do André Vitor, que também é uma bênção na minha vida, né? As pessoas que o André me apresentou de que não estão dentro do propósito de Deus, né? E aí a gente foi conversando e ali a gente foi entendendo, eu digo assim, muitas mulheres hoje elas se juntam e eu nunca consegui ser assim. Eu sempre me achei muito excluída disso, ou que eu me excluía de muitas mulheres se juntarem e tá ali, ou pra estar tomando uma, ou pra estar fofocando, ou pra estar falando da vida de outro, a inveja. E eu nunca consegui me ver nisso, porque eu sempre achei que isso era muito desperdiçar tempo, que isso não ia me fazer evoluir. E hoje eu vejo mais ainda a importância de você sentar em mesas que você vai evoluir, em mesas que vão te desafiar, ou em mesas que você possa compartilhar a história para poder outras pessoas também, né, se sentirem inspiradas, se sentirem impulsionadas, né? Isso. E eu vejo muito que quando a gente conversou ali, a gente sentou, vai falar, vamos fazer o podcast, vamos compartilhar isso. E foi exatamente um momento assim, a gente falando sobre a importância disso. Foi quando você falou para mim sobre o projeto Mulheres Fortes, e aí você falou que andava na comunidade, tudo mais. Conta pra gente como é, porque eu vou te dizer, não é fácil, né? É uma iniciativa uma decisão muito própria, mas que a gente sabe o quanto isso é gratificante, o quanto é necessário. Se hoje tu tem algum apoio para isso, algum apoio financeiro também ou não, porque é um projeto lindo, né? E é um projeto que eu sei que na comunidade que você entra, você vem fazendo diferença, e você envolve seu esposo, você envolve seus filhos, né? E assim, desistir e depois de ter continuado, porque você não tem aquela mais gente para vir, para somar, né? Eu mesmo tô faltando ir lá, uma vez ela me chamou, eu tava viajando, queria muito estar, tava em Nova York, até se emociona, eu também vou me emocionar, gente, porque o propósito por trás de tudo isso é lindo. Eu digo que o trabalho social, a comunidade do Ribeirinho, ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida. Amiga, você chegar num lugar onde a gente acha que conhece a pobreza. E quando a gente chega lá, eles abaixo do nível, tudo que tu imaginar de pobre, você vê lá. 5, 6 pessoas dormindo em um colchão no chão. São mulheres e crianças. Principalmente, o que mais me choca são as crianças, que assim, eles não têm culpa, né? Eles não escolheram nascer, eles não têm por que passar por aquilo. E o nosso governo, o nosso país, a nossa política não faz nada. E as crianças dormem e morrem com fome. Morrem de ter um dia que eles só têm feijão para comerem e dividirem. E eles são tão assim, existe tanto o senso de um ajudar o outro, que eles se reúnem e eles vão e dividem um pouquinho que tem. E tu me falou até que chegou a entrar em casas, né? Que não, eu entro em todas, amiga. Eu entro em todas, eles vivem no lixo. Meu amor, minhas seguidoras... se acostumam com aquilo, né? Se acostumaram, porque assim, como é que eles... É o que a gente falou do que nós recebemos. Como é que aquelas crianças vão poder sonhar com um futuro diferente? Se elas foram condicionadas, se elas nasceram naquele ambiente de... Quem é lá que é o rei? O traficante. Ele é o cara, porque ele sempre é o que tem uma televisão em casa, ele é o que tem uma motinha. Então, assim, quem é que faz a diferença? Como é que essas crianças vão sonhar se eles dormem no lixo? Porque eles dormem no lixo. Então, assim, Deus nos levantou e eu agradeço demais porque eu levei os meus filhos. O maior parceiro é o meu filho mais novo, né? Ele vai, ele entra, ele arrecada os alimentos. Nós não temos a ajuda de ninguém, somos nós mesmos. Deus é muito maravilhoso porque ele despertou no coração de muitas clientes minhas, empresárias maravilhosas, que assim, na hora que eu falo, estamos precisando, na hora elas chegam junto. Colchão, né? Tudo, você já conseguiu arrecadar. Tudo. Alimentação cestas, não foi? Tudo que nós arrecadamos na edição do Mulheres Fortes passada, nós arrecadamos R$19 mil e nós compramos todos de colchões. Foram 130 colchões que nós distribuímos para todas aquelas crianças. Então, assim, a alegria que eles estavam de poder dormir, amiga, é tão básico, dormir no colchão. E a gente tem tanto, e muitas vezes a gente está reclamando. Então, quando eu vou para ali, todos os dias, todos os meses, porque eu tô lá todos os meses, eu
eu saio de lá, assim, é a maior mentoria que pode existir na vida. É você a realidade. Porque você olha e diz assim, de que é que eu tava reclamando mesmo? Qual é o problema que eu tenho? Então, é muito bom. E agora, que vieram as chuvas, né, as enchentes, todos os colchões, tudo que nós tínhamos conseguido arrecadar, a chuva levou. A água é no joelho. É no joelho. Então, é desumano, é desleal, é revoltante, porque tem horas que você se sente assim, eu não consigo fazer mais do que isso. Porque você leva tudo que você faz, ao mesmo tempo que eu posso olhar e dizer assim, é muito, porque você mobiliza muitas pessoas, mas se torna muito pouco para a necessidade que eles têm. E que é muito maior do que alimento. Eles precisam de que a gente olhe, né? Que nós, seres humanos, possamos olhar para essas pessoas com um olhar de amor. Que a gente se sensibilize, não só para dar um alimento, mas chegar lá e dizer assim, olha, eu vou te ensinar uma profissão. Porque, na verdade, o que a gente tem que transformar é que eles deixem de ser pedintes para eles se tornarem pessoas com essa crença de mentalidade de fazer. Então, o que é que eu preciso? Preciso de pessoas que estejam lá dispostas a dizer assim, eu vou investir aqui em ti, eu vou investir aqui no teu psicológico, eu vou investir aqui em trazer fé para ti, eu vou te dar uma profissão, eu vou te ensinar a bordar, eu vou fazer alguma coisa e que sozinha a gente não consegue. Então, às vezes é muito revoltante, mas eu amo. E gratificante, né? Demais. Desirê mãe, Desirê mulher, Desirê empresária, Desirê palestrante, fitness, como é que tu dá conta de tudo isso? Como é que você faz a gestão de tempo? Amiga, porque eu sigo a Desirê, né? E assim, eu procuro seguir quem me inspira, eu procuro seguir quem traz mensagens boas, né? Quem passa essa espiritualidade, porque acho que tem duas formas de você se alimentar, né? Alimentar do que é bom e alimentar do que é bom, do que te faz crescer, alimentar do que é ruim, o que é bom, o que te faz crescer, né? Isso. Então a gente escolhe. Então hoje eu escolho qual a rede social que eu quero seguir. Né? Então, você seguir mulheres, eu acho que essa é a ideia de um projeto como esse. Você seguir mulheres que têm histórias fortes, mulheres que inspiram, vai levantar ou então vai te impulsionar. Total. Né? E eu acho que hoje em dia as pessoas falam, mentoria, mentoria. Gente, essas pessoas que estão aí na frente, muitas podem estar pelo dinheiro, mas muitas elas estão para compartilhar isso, a importância disso. E eu te digo que na minha vida hoje, eu precisei de pessoas assim. Em algum momento da minha vida, alguns momentos, por sinal, eu precisei de pessoas que fizeram diferença para mim. Eu abri uma rede social, de ouvir, né? O Cacá é um na minha vida, você é uma na minha vida. Então, pessoas assim, são pessoas que realmente, às vezes, em algum momento você vai precisar. É mais que a gente lê a Bíblia, mais que a gente tenha Deus, que tem que estar acima de tudo, né? Que realmente nossa maior fonte é Ele, nossa maior inspiração é Ele. Mas a gente tem histórias reais, né? Às vezes está no propósito de Deus ali, né? Na vida da gente, passando pelo processo com a gente até para isso, né? É o que você falou, amiga. Como é que você Eu dá acredito conta? que o nosso próximo nível sempre está conectado a pessoas. A gente não consegue fazer nada sozinho. Então a gente precisa de o que você falou, às vezes é uma mensagem ali, que é o próprio Deus que fala, através de uma pessoa que a gente olha e diz assim, é isso que eu precisava escutar. Hoje era essa palavra que eu precisava ver para me fortalecer, para não desistir. Né? E eu busco muito, muito, muito em Deus essa força para renovar as minhas forças, porque nem toda hora a gente é a super mulher e dá conta de tudo. Muitas vezes escapa alguma coisa. E antes isso era um martírio para mim, assim, antes eu me cobrava demais. Poxa, eu deixei de fazer isso, eu não consegui com tanta excelência. E hoje em dia não, hoje em dia eu olho e em vez de me criticar, eu celebro que deu certo. E é isso que nós precisamos, de pessoas que nos celebrem. Então, amiga, você que está assistindo aí, cuidado com quem está do teu lado, que só te critica, que só vê defeito. Não tem aquela enviada do capiroto que diz que é amiga, mas que toda hora tá criticando, então que se faz de amiga aqui na frente e por trás tá falando. E tá sempre dando ali alguma coisa, né, pra você. A gente se precisa deixar, de pessoas você cai. que nos impulsionem. E, amiga, nem tudo eu dou conta. A vida fitness é muito fake. Ainda eu tô no caminho, eu tô tentando. Mas é difícil. Vamos junto. Me puxa, bora, me puxa. Bora. Esse é o pilar que eu preciso muito melhorar. Mas a gente acaba todo focando em outros, né? Mas eu sei, no final do dia, quando eu chego, todo dia quando eu chego em casa, depois do meu dia, quem trabalha aqui, a Isadora super sabe, né, Isa? Que eu sou aquela pessoa que eu vou dormir, eu já traço minha meta do outro dia. No domingo, eu já traço da semana. Lá em dezembro, eu já tracei o ano. Mas também todo dia quando eu chego, antes de deitar,
eu já vou subir na escada, até postei isso 2 semanas atrás, eu vou subir naquela escada, em cada degrau eu já vou refletindo. Até chegar na minha cama e assim, Senhor, faltou o quê? Aonde eu fui falha? Com quem eu falhei? Eu preciso pedir perdão. Então, eu vou dormir, leio a Bíblia e eu digo, Senhor, eu errei nisso, eu pequei nisso. Amanhã eu preciso levar uma mensagem para fazer alguma coisa por alguém. Às vezes essa daqui, né, Isa? Ela posta um negócio, eu vou lá e digo assim, você postou isso, mas tem uma mensagem, então isso aqui quer dizer isso, tá entendendo? Porque eu entendo que ninguém passa na minha vida por nada. Ou passa para eu crescer, ou passa para eu agregar na vida de alguém. E eu peço muito a Deus, Deus manda, me dá condições para que venham mais. Porque eu acho que se todo mundo abraçar, né, alguém ou alguma causa ou alguma coisa, mas que possa ser frutífero, que possa melhorar na vida do outro, eu acho que a gente no todo é quem sai ganhando. Total. A gente ajuda os nossos, nos ajudamos, porque a primeira pessoa que sai mais cheia somos nós, né? E conseguimos fazer com que outras mulheres se levantem, também sintam coragem, entendam que cada uma, na sua individualidade, né, foi feita do jeitinho certo. Às vezes eu dizia assim, Deus, eu queria tanto parecer com fulana, ela é tão calma, ela fala tão baixo, ela é tão linda. Senhor, como é que eu faço para ficar igual a ela? E aí eu começava, tal e tal. Depois eu olhava, aí quando eu vi, eu já tava no meu jeito. E depois eu entendi, amiga, que na minha imperfeição, nesse meu jeito, foi o jeito que o Senhor me fez perfeita. E que tem pessoas que gostam. E tá tudo certo. Então, assim, Deus é muito maravilhoso. Ele nos fez único. E eu não posso deixar de honrar você também aqui e dizer que você é uma inspiração. Você é uma mulher forte, você não tá vestida com essa camisa à toa, não. Você é uma mulher que tem 1000 papéis e uma mulher que tem um bastidor, que dá conta de tantas demandas emocionais, que consegue sobressair em todas elas, que não desiste, que renova sozinha muitas vezes a sua força ali. E olha e diz assim, eu vou conseguir. E faz tantas coisas diferentes. Amiga, não é fácil. Que estava aqui agora. Eu sou muito parecida contigo. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim, ô, povo chato. Gente, eu tava gravando aqui com ela e ela tava, ó, o prato lá dentro tá batendo. Ela tava aqui escutando o prato que tava lavando lá não sei aonde. Por quê? Isso é a excelência nos detalhes, né? Quando nós olhamos tudo, é isso que faz com que chegue tanta, que a gente olha e diz assim, isso aqui chegou tão perfeito esse projeto, mas só foi perfeito porque tinha alguém idealizando tudo para nos realizar. detalhes. Olha, deu certo! Mas isso aí que você falou, de estar aqui, escutar e de ver, eu acho também que está muito, uma visão 360 graus, né, que eu falo, e eu carrego isso há muito tempo. Mas eu acho que está muito também numa coisa que você lida muito hoje, que é o atendimento ao cliente, principalmente no alta renda e no mercado de luxo. Que a gente, né, tem aquela exigência que é muito maior, a gente o cuidado com errar menos, né, tudo isso. Então eu trabalhei muitos anos também nisso, né, no alta renda. E clientes a gente tem em todo canto, toda hora, todo momento, né? Seja um negocinho que você vai fazer aqui, ou então um amigo, uma mensagem que vai deixar, não deixa de ser um cliente. Então isso acaba que desafia muita gente também. Essa questão mesmo do tom de voz que você falou aí, que eu acho lindo quem fala, né? Mas é uma coisa também que eu tive que melhorar muito. Tenho que melhorar muito e que veio. E é um defeito meu. Eu acho que reconhecer defeito, eu tava falando essa semana, né? Eu recebi a mensagem, abri caixinha de perguntas, você é a mulher perfeita. E veio as 3 mensagens falando que eu perfeita. Eu disse, gente, eu não sou perfeita. Eu sou falha. E não quero ser perfeita. Eu não quero ser perfeita, porque perfeito para mim foi só Deus. Deus é ele que foi perfeito. Né? Tem pessoas na minha vida que são grandes inspirações, que para mim são quase perfeitos, mas perfeito é Deus. A gente tem que ter essa referência, né? De quem realmente são perfeitos. E aí eu digo isso, que assim, você ser essa aparenta ser isso, mas que na verdade, não, sou falha, né? Eu erro. E a gente nem deve se espelhar no homem, né? Porque o homem é falha. Então, se espelhar em mim como mulher perfeita um dia que eu falhar, porque eu sou passível de falhar, né? Eu posso falhar. Aí alguém que tá lá achando que eu sou perfeito vai cair, porque eu não posso ser a inspiração. Né? Nesse ponto, não. De ídolo, não, né? É isso Deus. mesmo. Deus quem é, né? É isso. Mas, amiga, para quem quer começar no mercado de luxo, qual é a dica que você deixaria falando aí de empreender?
ame servir pessoas. Ame os detalhes. Seja perito em servir com excelência. Eu acredito que esse é a grande chave. E procurar conhecimento, tá sempre se renovando, procurar grandes mentores, sim, sabe? Você que quer ser grande, você que quer atender um mercado nível A, esteja perto de pessoas que já estão lá, para que você possa modelá-las. É muito mais fácil hoje em dia aprender estando do lado de uma pessoa do que precisar errar tanto, né? Eu acredito demais nisso. E ame. Ame. E hoje Quando os você caminhos ama. estão muito fáceis, né? Também assim, você pega hoje assim um Instagram, né, a rede social, dependendo de quem você vai seguir, você falou, procure grandes mentores. Você pega esses cortes hoje, o próprio podcast ele vem muito para ajudar com isso. Eu, pelo menos, toda noite eu vou assistir alguns. Isso agrega demais. Total. Conhecimento de valor. E de Ontem mesmo eu graça. estava ouvindo só Flávio Augusto. A mensagem que aquele homem traz, um homem que já é bilionário, mas que está lá lutando, né? Que ele continua trabalhando e explica lá o porquê. Então, esse tipo de histórias são histórias realmente dos grandes que a gente tem que escutar. E ambiência, né, amiga? Ambiência. Estar perto, verdade. que é o que nos muda ali. Pelo impacto emocional ali de estar perto, de estar convivendo com alguém grande. Isso quebra as crenças de não, eu não consigo, eu não posso, eu não sou merecedora de estar nesse lugar. Então, quando a gente vai e se permite, e aí como é que a gente tem que fazer para estar nos ambientes certos, com pessoas maiores? Servindo com amor, né? É isso. Quem te inspira e te desafia? Quem me inspira... De mulher que você tá falando? Ou de mulher, de negócios, quem te inspira? Quem me inspira... Peraí, eita. Eu não quero falar Jesus, né? Porque é muito... Quem me inspira? Uma mulher que me inspira muito, Camila Vieira. A humildade dela em reconhecer os erros, em ir atrás de fazer um novo começo, me inspira demais. Hoje, não só como empresária, principalmente como esposa, que é algo onde eu sempre estou em busca de melhorar, né? Deus me deu uma segunda oportunidade incrível, né? Casar com o mesmo marido 2 vezes são para poucos, né, amiga? Então, dessa vez eu não posso mais errar, né, Senhor? Tem testemunha aí para dar, né? Camila, me inspira muito. O que torna você, a Desirê, uma mulher diferente? Falando em negócio, o que te torna diferente nesse mundo? O amor por servir e ser incansável nos detalhes. Ter amor pela excelência. Essa pergunta, engraçado, que à medida que eu te fiz a pergunta, eu pensei na resposta. Porque eu vivenciei isso contigo, né? O que te torna diferente nos negócios? Hoje em dia, às vezes o vender está tão em primeiro lugar, né? O dinheiro. E a Desirê, em um momento da minha vida, eu te procurei. Você sabe, né? E eu disse, Desirê, eu quero dar um presente muito especial. E ela representa a Wish, né? Isso, que é uma das joias, né? Que é extremamente renomada, né? Isso, uma das joalherias. E aí eu disse pra ela, disse assim, eu quero dar um presente super especial. E eu confiava nela. E ela, no momento, ela disse, mas eu não consigo te atender. Quer dizer, a transparência, a verdade, né? Ela podia ter me vendido, né? E ter atrasado alguma coisa. Eu não consigo te atender a tempo. Mas tentou. E ela me deu os caminhos aonde eu iria. Acompanhou até a hora, recebi. Aí, não, isso aqui melhora aqui. Então, assim, é uma diferença da Desirê. Ficou linda, a verdade. E nisso, amiga, a gente pode sim, quando a gente não consegue suprir, porque o que você falou, em primeiro lugar está o cliente. Ali eu não queria só vender, eu queria que você ficasse feliz, você tinha que ir, uau. Então eu sabia que naquele momento eu não tinha ainda a capacidade de fazer com tanta perfeição. E por que não indicar uma concorrente minha que trilhou um caminho muito maior e melhor, assim... Tem mais tempo, o tempo traz essa experiência, por que não indicar e dizer assim, o trabalho dela é tão maravilhoso, por que que nós, mulheres, não podemos honrar as outras, sabe? E olhar a outra, ter humildade para reconhecer e dizer assim, ela tá aqui, eu tô aqui, eu me inspiro nela, no tempo certo, fazendo as coisas corretas, eu vou chegar lá. Então, eu sou muito... Cara, eu acho que o mundo seria muito mais fácil, muito melhor se a gente se desse as mãos, porque o raça desunida é mulher. É, verdade.
E nos negócios mesmo, né? Acho que a gente também, como empreendedores, eu acho que a gente, juntos, né, para o segmento, é mais força. Se a gente bem pensar assim, né? Total, total. E quantas figurinhas a gente pode trocar, amiga? Que você falou. Tem muita gente, tem muita mulher que passa o dia todinho ali. A gente não tem tempo de parar, né? Você falou, nem de fofocar da vida de ninguém, porque a gente tá tão ocupada trabalhando, fazendo, preocupada com os projetos, que a gente não para. Mas como é bom a gente chegar, trocar figurinha, como a gente passa tempos conversando sobre livro, sobre negócios, sobre ideias. A gente troca nomes de fornecedores, pessoas que nos agregaram. Então, isso é assim... Compartilhar erros, né? Para encurtar caminhos, né? Isso. Ou então, coisas que foram cases de sucesso. Exatamente. Também, para encurtar caminhos também, não é isso? Mas você falou uma coisa muito certa e muito forte. Compartilhar erros é forte. Tem que ser muito humilde para chegar e falar assim, ó, eu errei nisso, não vai por aqui não, sabe? Faz diferente. Bacana. Tava, inclusive, assistindo isso sobre semana passada. Em algum canto eu assisti isso, não lembro onde agora. De a importância também de você não só mostrar aquela vida perfeita, né? Mas o que você também, as dificuldades. Porque as pessoas veem tanta a vida do outro, tão perfeita, só por conta, às vezes, do que se posta, que é o que você falou, que isso acaba que as pessoas têm se diminuído. Exatamente. Ou achando incapaz. É por isso que a gente tem que ver, entender aonde começou, o que superou, como chegou lá, as dificuldades que passou, para ver que é capaz, que é possível. São histórias como essa. E não você vê, como você disse, tudo muito fácil. Eu não tenho essa sorte. Não tem sorte. Tem história construída, né? Tem história realmente com momentos, com processo, com momentos difíceis, com luta, né? Para se chegar lá. É sobre Falar isso. em chegar lá. A Desirê chegou aonde quer chegar. Nada, tá longe. Ô, coisa boa. Senão que tem sonhos aí, né? Tenho muitos sonhos, muitos. Muitos. Impactar a vida de mais mulheres. Ajudar muitas mulheres a não desistirem de acreditar num casamento, num relacionamento, que Deus sim é capaz de transformar. Eu tenho sonhos da minha joalheria crescer cada vez mais, de continuar vestindo mulheres lindas e mais do que vestir só na roupa, sabe? Vestir, eu digo muito que aquele meu lugar, aquela loja, ela é um hospital, realmente, um lugar onde as mulheres vão me procurar para ficarem mais bonitas fisicamente, mas eu faço questão que elas saiam de lá transformadas, não só vestindo as roupas mais bonitas, dos melhores, mais renomados artistas e estilistas, não, mas que elas saiam de lá vestidas de força, de garra, de coragem, de fé, de resiliência. Isso aí é muito missão dela mesmo, viu? A gente vai na loja dela, além de todo um bolinho que tem lá, gente, ela leva a gente naquela salinha, ela começa a conversar. Ali sai uma mensagem, né? Ali a gente sabe até um desabafo, né? Porque com esse jeito dela parece assim que Deus usa ali, com cada uma que vai passando, entendeu? Então não é só o vender, não é só, né? É muito mais além do que isso, né? É o propósito por trás. É isso. Por isso que Deus abençoa. Amém. Por isso que Deus abençoa seu negócio. Por isso que seu negócio cada vez mais você ganha clientes. É exatamente porque instrumento. Né? Que seja instrumento de Deus, seja um local realmente para que você possa multiplicar mais isso. Amém. Não é isso? Creio, recebo e tomo posse. Mas 2025 tem projeto novo, não tem não? Tem sim. Essas mulheres aí, cadê? Tem, eu tô pedindo, não faz tempo, viu? Porque alguém viajou para Dubai e me esqueceu. Bora, qual projeto tem aí para nós, mulheres empresária, fortes? eu já vou fazer o merchan, viu? Você empresária que quer estar nesse ambiente, nesse ecossistema de mulheres fortes, trocando figurinhas de empreendedorismo, de força, de fé, de resiliência, quer ir para Dubai? Vamos com a gente, viu? Eu quero ir para Dubai e vamos juntar essas mulheres, Desirê. Vamos juntar mulheres empreendedoras, mulheres bem animadas, mulheres que têm histórias para multiplicar quando chegar, todas contar essa história, gente. E que a gente viaje, bole um monte de ideia, traga as ideias para cá para crescer. Cases de sucesso compartilhado nessa história. Bora, vamos pensar no lugar. Ela já tem desenhado, gente. Ela não tá querendo soltar, não, mas eu sei que tem. Porque a gente tem que se organizar, mulher. Tem que saber quando eu preciso
preciso É ir. porque eu já lhe disse, tudo meu tem que ser com a excelência, a excelência, a excelência, porque a experiência de vocês tem que ser a mais incrível. Ela é igual a mim, O lugar gente. já Ela solta está tudo pronto. já redondinho. É. Que eu só fico assim, vem novidade, É. pessoal. Só diz que vem novidade. Calma, quando tem que vir com tudo redondinho. Pra quê? A gente primeiro idealiza pra depois realizar. Mas vai Exatamente. acontecer, viu? Exatamente. O local vocês já sabem, Dubai. Dubai, amiga, porque Dubai... Vai ser Dubai mesmo? Dubai. Opa, amei. Dubai. Então pronto, vamos lá. Tem uns aí que já estão, né? Já, e vai Eu já ser dei um meu grupo, ok. é. Eu vou fazer mais chamadas por mulheres Vai. aí, viu? E vai ser um grupo, gente, seleto, um grupo de mulheres, assim, que tem realmente o que agregar, sabe? Que vai ser aquela viagem, eu tenho certeza que a gente vai chegar e vai dizer assim, uau, a viagem que transformou a minha vida em vários sentidos. Porque o lugar, ele traz isso. Amiga, Dubai, ele é incrível. É impossível você chegar lá, um lugar que, imagina, um lugar que foi criado por um cara idealizado e tudo lá é o melhor. A excelência, tudo que a gente fala, você vai ver a excelência nos mínimos detalhes lá. E lá virou cultura. Então, Então levar o Pode E aí, Idealizar meu pra amor? lá, pra É compartilhar mesmo, com viu? vocês, ouvintes. É! Vou levar o Pode Idealizar como canal e pra transmitir tudo que tá acontecendo lá. Ela é diferente, viu? Ou Em seja, Dubai. de algum jeito vocês vão conosco. É, com certeza. Vamos fazer um bate-volta aqui rapidinho. Tá. Bate-bola. Vamos lá? Vai, Vou dizer a palavrinha e você complementa. Deus. tudo. Melhor momento social. Minha casa, Mulher espiritual. a base, Ser empresária. desafio, Educação dos filhos. desafio, Sonho. ajudar mais mulheres a encontrar a sua identidade. Ama. Minha família, O que te deixa triste? a injustiça e a fofoca, O que você não suporta? a falsidade, Medo. medo de perder meus filhos e meu marido. Eita, chega É. uma mãe, né? A É. gente como mãe, como esposa, né? Desirê em uma palavra. Superação. É isso aí. Então é isso, gente. Desirê, obrigada por esse momento, por compartilhar essa história linda, por ser essa mulher que eu sei que também faz parte do meu processo. E que eu sei que você ainda está no processo de muita gente como instrumento, né? Por toda essa sabedoria, que você possa multiplicar mais, que o projeto Mulheres Fortes, ele venha cada vez mais com mais força. Que vocês que tenham interesse em ajudar, façam parte, porque eu quero fazer parte, que eu sei o coração da Desirê por trás de tudo isso, e que você já impactou pessoas e que você já trouxe melhorias para pessoas e que a gente possa fazer parte também com você. Obrigada. Por estar Eu aqui que lhe conosco. agradeço, eu amei esse bate-papo, amei esse lugar lindo, com essa energia, com essa presença de Deus, com essa excelência nos detalhes. Sou sua fã, lhe admiro muito. Obrigada, e com também sou certeza sua. vou ver você crescendo cada vez mais e estaremos juntinhas. Então é isso, não deixa de seguir nossos canais, ativa o sininho, segue nossas redes sociais e pode idealizar e realizar conosco.